E sejam muito bem-vindos a mais um Extraindo Códigos Poderosos da Bíblia, onde os códigos jorram diretamente da fonte. Hoje com a presença do Alex, do Brunão e da querida Luísa Leitner. É isso aí. É isso aí, pessoal. A gente estava lendo semana passada, quem viu a live passada, a gente fez uma ceia aqui, foi a nossa primeira ceia no código 007. E foi uma maravilha, foi uma bênção demais. Então, a gente vai estar dando continuidade ao capítulo 14. Hoje é a parte 2 do capítulo 14. E, então, a gente vai ler praticamente João 14, a partir do versículo 15. E a gente já começa orando e colocando a lista de oração, apresentando a lista de oração para Deus, para que Ele possa estar abençoando essas pessoas, né? Que algumas estão enfermas, outras estão precisando de oração, enfim, são diversos pedidos de oração. A gente não costuma falar o nome das pessoas aqui para poder resguardar essas pessoas, para poder não estar expondo ninguém aqui, tá ok? Então é isso aí. Quem tiver sentindo o coração e quiser orar, por favor, que ore. Então vamos lá, eu vou orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos perante o Senhor com o coração aberto, Senhor Deus, crendo que o Senhor se faz presente, o Senhor que é onisciente, onipotente, onipresente, nos colocamos perante o Senhor e queremos agradecer essa oportunidade de estar aqui, Senhor Deus, para aprender mais do Senhor, para fortalecer nosso espírito, alimentar ele, Senhor Deus, com a Tua palavra, porque o que alimenta o nosso espírito é a palavra do Senhor, Pai. Então, eis-nos aqui para ceiar, Senhor Deus Todo-Poderoso, a Sua palavra, assim como no último sexta-feira, Senhor Deus, nós ali juntamos para compartilhar, aqui nós estamos juntos novamente para compartilhar a Sua palavra, a que edifica, a que nos clarifica, a que nos liberta. Estamos aqui, Senhor Deus, porque acreditamos nesse mesmo propósito, Pai. Apresentamos a cada um dos pedidos de orações que estão, Senhor Deus, lá no grupo. Nós cremos que cada um desses que ali colocaram, Pai, são pessoas que estão precisando de milagres, pessoas que estão precisando de um socorro, Pai, de um mundo hoje que está muito conturbado para muita gente, Senhor Deus, que não te conhece. Então, Pai, que só alcance a cada um dos pedidos que foram colocados em favor dos seus familiares, pessoas que a gente nem conhece, Pai, mas o Senhor conhece. Então, eis-nos aqui, Senhor Deus, alcança cada um deles. Cremos que o Senhor já está trabalhando ao favor de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Se tiver algum mal, está anulado, está desfeito, em nome do Senhor Jesus. Alcance, Pai, as autoridades também. Sabemos que há um propósito, Senhor Deus, maior por trás. Pai, que o Senhor alcance, que o Senhor alcance os corações de cada um deles, porque eles também precisam, Senhor Deus, te conhecer, precisam dessa misericórdia, precisa sim, Pai, dessa clarificação do Senhor na vida de cada um deles, porque o Senhor veio para que todos venham ter vida e vida em abundância, o Senhor veio com a salvação para todos, então eis-nos aqui, Pai, aqueles que vão ouvir, aqueles que vão assistir a gente, Pai, que o Senhor alcance a cada um deles, que o Senhor desses que aqui estão, Senhor Deus Todo-Poderoso, para que venhamos ter um entendimento real da Tua palavra, com o propósito, Senhor Deus, que o Senhor quer colocar em nosso coração, que o Senhor dirija a cada um de nós, Pai. Aqui está o Ado, está o Bruno, está a Luísa, Senhor Deus Todo-Poderoso, e aqueles que não puderem entrar e os que forem entrar depois, alcance cada um deles, Pai. É o que nós te pedimos, crendo que já está abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. É isso aí. A gente tem algumas versões aqui de Bíblia, né? A minha é parecida com a tua, né, Alex? Sim. A Luísa provavelmente não vai poder ler, mas a gente já sabe os motivos. E o Bruno também tem uma Bíblia aí também. Bom, mas aí... quer que eu leia aqui? Ou você quer ler, Bruno? Posso ler? Então, tá bom, fechou. Vamos lá. Diz assim: a promessa do Espírito Santo é o título. Versículo 15 ao 31.
Se amais, guardeis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que seja conosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita conosco e estará entre vós. Não vos deixei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vos me verei, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse o me ama. E quem me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhes Judas, não o Iscariotes. Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém as minhas palavras, meu Pai o amará e viremos para ele e nele faremos morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que ouvides não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tendo-vos dito isto, estando conosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, que vai enviar em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tem dito. Deixo-vos a paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e voltarei para vós. Se me amares, alegrai-vos-ei, porque eu vou, pois o Pai é maior do que eu. Eu disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creis. Já não farei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Esse foi o nosso texto. Bom, A palavra de Jesus o próprio, falando da promessa, né, de um Consolador. Tem algum com uma versão diferente? Não, a minha a também é minha, parecida com a tua. a minha eu também percebi, tá bem parecido, Bruno. Tá muito Mas bem parecido. parecido mesmo, só inverte, tipo assim, às vezes tá na frente e atrás, mas as palavras são as mesmas. Qual que é a sua aí, o Bruno? A minha Bíblia, ela é uma Bíblia Thompson. Ela é bem antiga. Como Aí, diz. o Ado, tá parecido com a nossa. Tá, não tá A tão gente tá tem distante, a gente não. tem quase uma Thompson. É quase uma Thompson Almeida, né? É, a Luísa falou que tá com a NVI lá. Olha aí, ó. Então, Lá. e alguém quer comentar alguma coisa já? Senão eu faço. Tem algumas coisas que me saltam os olhos aqui, mas se a gente tiver alguma coisa na Não, ponta da linha, pode falar. não, isso aí, como dizer, é um texto
para mim, já é um texto, Já é bem esclarecedor, né, Bruno? texto que fala por si só. Então comenta aí, por favor, Bruno. Eu acho que o teu entendimento ele vai gerar mais entendimento da galera ainda. Né? Quando a gente lê ele, a gente vê que a promessa do Espírito Santo, essa promessa é, como diz o outro, o que faz a gente entender, sabe, o que a gente lê aqui hoje, é o Espírito Santo que nos palavras no sentido que ele já ouviu isso e já viveu isso, né? Uhum. Então, essa é a minha concepção, tá, gente? Como é que é? Repete, por favor, aí, Bruno, que dá uma falhada aqui. E ela já salta aos nossos olhos no sentido de que já vivemos isso e já passamos por isso, na figura do Espírito Santo. Uhum. O Espírito Santo aqui fala que o Espírito Santo já viu todas essas coisas, já ouviu todas essas coisas. E quando a gente olha e vê, é por isso que a gente tem talvez essa sensação de que o texto se auto-explica, né? É o Espírito se conectando com o Espírito, digamos assim. E pelo menos na minha visão, né? Não, mas isso aí Deus testificando com nós. é aquela coisa. Eu estava vendo uma live e o cara estava dizendo, não sei quem que era, não sei se era uma live que a Angela tinha postado lá, que era do Marçal com como é que chama, com a Luísio. Com o pastor dele, né? É, que foi muito interessante. Ele falou assim que a alma dele, ou o espírito dele, não sei, tem saudade das coisas que ele ainda, nesse plano físico, ainda não viveu, mas o espírito dele já tinha vivido, alguma coisa do tipo. Eu achei interessante porque a Eu gente. sei o que está dizendo. Você pode falar outras palavras então, Bruno, por favor? Porque você tem mais entendimento dessas paradas aí. É assim, funciona assim, com a sua alma, seu espírito, né? Na concepção de que não existe nada novo debaixo do céu, Ah, tá. tá? Isso aí a gente tem que ter a concepção de que não existe nada novo debaixo dos céus para Deus, correto? Uhum. Certo. E Deus, ele nos deixou, ele nos criou em imagem e semelhança. E a semelhança maior que a gente tem com Deus não é o nosso corpo físico, porque Deus não é corpo físico, Deus é espírito. Então, quando Deus deixou o seu espírito, soprou nas nossas narinas o espírito de Deus em nós, automaticamente, por herança, nós temos essa visão do que é o céu, Uhum. né? Do que está ali. Só que a nossa mente não é capaz de interpretar tudo isso, né? Então, um exemplo muito comum disso às vezes eu nunca te vi pessoalmente, mas aí eu chego, te conheço há séculos. O que é aquilo? Deve É ser, o nosso espírito que já se conhece, cara, isso é muito né? poderoso, mano. Muito poderoso isso É o aí. nosso espírito que já se conhece. Aí quando a gente coloca isso, às vezes eu sonho. Eu sonhei com isso, com aquilo. É o seu espírito, às vezes, dando sinal daquilo que você vai viver aqui fisicamente. É vendo algo, vendo além do que os seus olhos conseguem ver. Porque o espírito não precisa disso. Isso é apenas uma lembrança de que você vai viver aquilo no corpo físico devido ao seu espírito já conhecer isso. Sabe, Aí tem aquela questão que Paulo fala muito, que o corpo briga com o corpo briga com a alma, não é? o Com o, nosso corpo físico, com o né? espírito. Briga com o espírito, porque às vezes a gente não deixa o espírito fluir da maneira que deveria, porque a carne, como diz assim, tem
está tomando Mas mais lugar. é mais real Ela é o fato mais. Ela de você ser consegue. treinado aqui, né? Ela Na você consegue verdade, pegar, né? Você tá vendo, né? É aquilo que você tá o vendo, ser né? humano, ele é medido pelas coisas palpáveis, tangíveis. Então, a sua mente, às vezes, buga porque o seu espírito, às vezes, não precisa colocar a mão nas coisas, mas ele já viveu aquelas coisas. Agora, se a sua mente, o seu corpo não tocar, fica assim, não, eu não vivi. Sabe o que eu acho doido isso aí? Que então é por isso, cara, é por isso também que é tão importante a gente aprender sobre a mente também, né? A gente essa palavra do autoconhecimento, eu acredito que traz essa é por isso que eu já disse da última vez, algumas vezes já desse testemunho que eu tentei que é para o autoconhecimento sem cuidar do espírito. E não tem como, cara. Eu não consigo cair para o autoconhecimento e deixar Deus de lado, mano. A Para mim não faz psicologia, sentido, cara. Não faz não, sentido. Porque a vai estar psicologia, sempre faltando uma coisa, mano. Vai estar aí sempre que tá, faltando algo. a psicologia, ela te ensina esse autoconhecimento sem você trabalhar o seu espírito, Uhum, o seu corpo, a sua mente, né, as faculdades da mente. Só que a gente sabe que nós temos um espírito, então traz. E se a gente for colocar os pontos nos is, Deus, Jesus está falando aqui que é o espírito que te dá o entendimento. Não é o seu corpo, não é você cuidar do corpo e mente. uhum. Né? Às vezes pessoas fazem técnicas meditativas, fazem um ditado popular, faz o diabo a quatro a respeito de se conhecer, mas não tem a capacidade de levar para o lado espiritual dentro que o espírito já tem. Esse texto aqui já fala claramente isso. O espírito já tem o conhecimento por ser um. O autoconhecimento, ele cura a alma, porém, sem essa conexão do espírito, não tem harmonia entre as três esferas e o camarada não vai muito longe. Cara, Na verdade, mas É eu isso? discordo um pouquinho o aí, Alex. autoconhecimento Porque o dá Vai um lá. autoconhecimento. equilíbrio. Eu acredito que cuidar da mente e deixar o espírito de lado, não dá para cuidar da mente e deixar o espírito de lado. Então, olha só. É o Porque, que Não, o porque Bruno falou. existe pessoas que cuidam da mente, né? Mente. mas não vai estar completo, cara. Aí Essa que foi a minha eu experiência, entendeu? não Essa foi a minha experiência. Em é, 2019, antes de eu tava cuidando da minha mente, tava cuidando do meu corpo, né? hum, E tava caçando coisa, tava tudo muito confuso ainda, né? Aí aí quando eu me conectei, né, com esses caras que falam sobre o autoconhecimento, mas com essa base cristã, que eles falam assim, bom, é preciso cuidar da alma, né? É preciso levar praticamente esse terceiro, vou dizer assim, entre aspas, tá? Elemento, né, no conhecimento, que não é só a mente, só o corpo, e sim também o espírito. Mano, aquilo para mim foi como tirar um véu tirar as vendas dos olhos, assim, porque fez todo sentido, né? E não, eu, fazer, e eu eu sempre percebi, fazer sentido. eu percebi cara, que fez muito mais sentido, sabe? Causou muito mais entendimento para mim, aquilo das coisas que estavam faltando, né? Porque eu não tava obtendo resposta dessas coisas, mano. E foi batata, mano. Foi cair para dentro assim, de focar realmente, de desconectar com Deus, de ter esse relacionamento com Ele, que foi me dando essas respostas, foi me dando essa clareza e essa paz, cara. Essa leveza no coração. Então, o que o Bruno falou, eu entendi. Acabei cortando todo Que mundo, desculpa aí, mas eu queria tem algumas pessoas, tem algumas pessoas que elas conseguem cuidar da mente e do sem e no espírito. Só que não vai ficar completo, é isso que eu quis dizer.
Ah, tá. Sempre vai estar. Exatamente. Isso que você falou é uma experiência que está muito clara, que você falou aí. O entendimento, eu vou te dar um exemplo na questão psíquica, na questão pensador, digamos assim. O pensador é aquela pessoa que desenvolve a característica de influenciar, de dizer, olha, você vai ter um corpo e alma saudável, né? Achando às vezes que está fazendo. O espírito começa a trabalhar o corpo e faz aquilo, emagrece, cresce e aparece. Aí passam uns dias, não se achou completamente. O corpo e a alma, a mente alinhado. Mas o que está faltando alinhar? O que está faltando esquadrinhar? O espírito. O espírito. Minha cidade tem, como diz, quando eu era pequeno, né? Eu sempre escutava assim, mãe, um açu não cabe dentro de Simonésia. Que é, como diz, uma cidade pequena querendo caber uma cidade grande dentro dela. Ou incorporar né? Vai ter um desajuste quando a pessoa faz isso. Não por isso que é legal quando a gente fala assim, quando a pessoa trabalha o autoconhecimento no sentido de trabalhar não somente o corpo, a alma e o espírito nesse esquadrinhar. Na verdade, eu diria que o autoconhecimento aí, se a gente ler o Salmo 139, a gente pode perceber que o Salmo, na minha visão, é um salmo do ser de Deus conhece o ser humano do esquadrinhar do corpo e da alma, do ajuste, né, de estar os três em um. Aí quando Deus fala aqui, né, o próprio Jesus fala assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ele Porque fala não, aqui. olha para você, porque não o vê nem o conhece. Você vê espírito alto? É o 17, né? Você consegue ver espírito? Não, não consigo ver, não. Você consegue crer naquilo que você não vê? Eu consigo. Assim, Hoje com a você dinâmica, consegue. essa dinâmica da fé, né? Hoje Aquela dinâmica você da consegue. antecipação. E É você aquela... conhece, estudou um pouquinho do espírito. Só, ah, não é isso, É, Bruno? Você quer Assim, dizer? eu vou falar uma A- coisa, falar uma parada que vira e mexe, me vem à cabeça. Né? Eu não tive uma experiência, eu tive algumas experiências, mas eu nunca tive uma experiência muito doida, sabe? Como muita gente tem a experiência assim de falar, nossa, Deus falou comigo, tinha feito um jejum muito doido lá, e eu Uma vi Deus experiência falando isso sobrenatural. para mim, sabe? Deus estava falando isso para mim aqui, ó, falando onde eu ia chegar, falando onde era o meu propósito. Mas por quê? Porque eu busquei, né? Uma pessoa fez 4 dias de jejum e não quis dormir, e ela acabou capotando aí durante esse jejum, e naquele momento Deus praticamente falou com ela e falou, ó, esse é o teu destino, e falou com a pessoa, né? Então, essa experiência, por exemplo, ainda não tive. Eu tive uma experiência, por exemplo, no acidente que eu tive, né? E minha mãe, por exemplo, tava andando de moto, aí em São Paulo, nas BRs mais movimentadas de madrugada, loucaço, Eu já e ouvi sua mãe contar sobre esse então, acidente. você escutou minha mãe falar, né? Então, e ela Uhum. acordou, cara, uma voz acordando ela. Na oração e ela. Na, exatamente, ela deitada, a voz acordou ela e falou, ora pelo teu filho. E ela escutou 2 vezes essa voz. Então, e foi minutos antes, a gente não tinha, ela não sabia de nada que tinha acontecido. Então, isso é uma experiência para mim muito doida, né? E tem outras coisas também que eu percebo. Só que eu não tive essa experiência. Às vezes eu falo, Deus, vou confessar para vocês, às vezes eu tenho um pouco eu acho que por isso que Deus às vezes não fala as coisas
para mim, porque eu tenho um pouco de receio, de medo, às vezes, de ter uma experiência como essa, internamente, entendeu? Apesar de ser Ó, eu tô falando uma coisa aqui muito doida, assim, eu sei que estou sendo muito aberto, né? não, Mas eu acho que isso, não sei se isso é de muito ter comum. experiência, de deixar o seu espírito tomar conta, é algo surreal. Vocês já tiveram isso, mano? Olha, eu particularmente, eu não sei dizer se já tive, mas eu acho que já fui envolvido de uma forma assim no passado que eu não consigo te descrever o que foi, não. Novo e o pessoal falando assim, eu vou no monte, e porque eu vejo fogo no monte, eu vejo isso no monte, eu falei assim, então eu também vou nesse monte para ver esse fogo que vocês estão vendo, porque eu não consigo ver. E fui assim, descrachado no falar, né? Com o pessoal que ia, via e cria e voltava de lá, falando em línguas, pulando, levitando, não sei o quê. Eu falei assim, esse povo deve estar tudo, em outras, desculpe a linguagem, deve estar tudo drogado, Tá tomando ayahuasca? né? Deve estar tomando chá de machuruna, como diz o outro. Chá de cogumelo na floresta que está indo para orar. Eu nunca tomei chá de cogumelo, mas Eu eu fui também não, cara. uma, uma, uma correlação. Eu acho que o chá de cogumelo era ficha pequena do que o que estava acontecendo ali. Cara, não existe, mano. E aí eu tive a experiência, né, de eu mesmo ver as coisas lá Você viu? e de pegar, assim, ó, de pegar Ô, doido, mano. no dia. Isso aí, por exemplo, E nunca tive. Só. eu tô falando que o que eu vivi, né, era um grupo assim avivadas da igreja que ia toda sexta-feira e um dia eu falei assim, eu também vou ir porque vocês ficam dando testemunho aqui, que vocês veem das brasas celestial. Eu não vejo, eu já fui umas 2 vezes com você lá, não vi nada. Você foi Mas para ver o negócio acontecer, né? O circo pegar eu vou fogo. continuar insistindo. Eu vou ir para ver. Foi até o dia que eu vi, aí eu assustei. Eu. Mas é que tá. Você viu porque você buscou, você estava orando intensamente, ou porque os irmãos estavam tão na vibe lá, tava aquela coisa tão gostosa, aqueles pessoal buscando, e você foi para ver e acabou vendo. Qual que foi? Olha, eu não sei te dizer, mas eu só sei que eu saí de lá, mas tão mais leve. E o engraçado de tudo, todo mundo que via o negócio não pegava, não colocava a mão na coisa, não sei se era de medo, sei lá. Eu só sei que eu peguei os gravetos do chão, joguei para cima, eu disse, eu tô vendo, o troço tá pegando fogo. O pior de tudo é que eu Que lembro demais, disso. cara, isso. Entendeu? Eu fui e o pessoal que estava comigo, assim, numa visão assim, ele tá pegando no negócio. E também estava vendo, entendeu? Eu O falei pessoal assim, tava vendo você pegar. Mano, ok, cara. Então, e aquilo tudo ali, e algumas pessoas chorando, assim, mas eu acho que não é um choro, era um choro, né, de poder estar não. envolvido por algo maior. Esse choro é E muito lindo, cara, muito eu vou poderoso. dizer para você, eu ali, naquele momento, eu realmente eu senti que tinha algo maior me envolvendo. Umas pessoas falaram que eu falei em línguas, mas eu, para falar a verdade, eu nem lembro, nem sei se falei. Mas para falar língua, Foi você tem que ser formado. batizado pelo Espírito Santo? A, a minha pergunta é, será que eu fui naquele momento, quando eu comecei a jogar as coisas por alto? Se você estava lá naquele momento presente, o teu corpo, é isso que você está falando? Ou você sonhou? O É, que é? Então, quem estava comigo lá, que era um grupo de 9, 10 pessoas, viu. Eu, eu, eu me lembro das brasas, eu segurando, jogando,
Mas eu não me lembro de que eu falei em línguas. Tem pessoas lá que falam assim, você falou? Mas se você tem contato com os irmãos hoje que falaram que você estava É, lá, não, e coisa do tipo. consigo. Se eu, Só se, que você se não eu sabe se você estava, se você foi realmente lá ou se foi teu espírito que estava lá, é isso? não, fisicamente eu sei que eu estava lá. Ah, tá. Que essa é a dúvida que estava aqui. A Luísa está Não, não. falando, o segredo da Fisicamente, experiência de jejum, fisicamente eu estava lá, né? De Né? tempo, de, de inquietação, de um coração aquecido, eu sei que eu senti lá. Uhum. Agora, a questão do falar, de ser batizado pelo Espírito, o momento que eu estava lá foi tão, mas tão bom, que eu nem sei quantas horas nós ficamos lá, Ado. Nós Era o ficamos Caio. horas. Eita, aí caiu o Kairos, né? Não foi, tava nem no Cronos mais. Entendeu? Nós ficamos lá horas. E não sentiu. Eu falo, isso já aconteceu, eu já vi na casa dos meus avós, uma das minhas tias, no quarto dela, uma vez porque eu estava de férias na casa dela, eu fui dormir, foi justamente quando eu tive essa experiência, né, no monte, ela no quarto dela, orando, ela leu a Bíblia dela, foi dormir, e no meio da madrugada, a pessoa chorando, mas chorando de lágrimas que não paravam. Aonde que foi isso? Foi E na a casa minha dela? avó viu que eu levantei, a minha, digamos assim, mais entendida, né? Sim, Bruno, eu acho que ela tá... isso aí é o poder do Espírito Santo na vida dela, porque ela deve ter tido encontro, que isso aí tem acontecido frequentemente. Se você tenta acordar ela não acorda, que eu já tentei. Isso foi no sonho, foi dormindo. A pessoa estava dormindo A pessoa estava dormindo e tava chorando, chorando, chorando. e não parava, Não parava. Olha só, cara. falando em línguas, ali conversando, né? É claro que, assim, edificando, talvez ela mesma, falar em línguas tem essa coisa do edificar você mesmo quando você fala em línguas, digamos, o seu espírito falando com você mesmo, que você está entendendo, mas as outras pessoas talvez não vão entender. O seu espírito está entendendo, né? E a sua alma, o seu Como natural, não. o espírito está mandando, como diz, é a língua dele, né? Uhum. A língua É, original. é por isso, o Bruno, que eu falo, a pegada de você conhecer a alma e sem esse espírito vai ficar faltando. Quando você está conectado, buscando, por exemplo, o Espírito de Deus, ele se comunica, né? Que é essa parte que está falando aí. O corpo edificado é sua mente, não. O seu Não, mas espírito aí é você já edificado está é sua falando, mente. você já está levando lá para um lado de Coríntios, lá quando fala assim, pelo menos nas igrejas mais tradicionais, fala assim, ó, se você falar em línguas, para ser válido, um outro tem que, ou seja, um outro espírito tem que estar conectado com você para você ser interpretado e ser falado em público que é aquilo que você está falando. Comentei isso também, uma pessoa, né? Em um culto, uma pessoa começar a falar em línguas e automaticamente uma outra do outro lado que estava escutando no mesmo local começar a falar em voz alta. Ó, ela tá falando assim, 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 assim. E É tremendo, né? traduzir nossa, essa Traduzir. prática provavelmente é a língua do mundo espiritual. Será que é essa? É a linguagem A linguagem dos anjos, que o pessoal Dos fala, né? anjos? não sei se é dos anjos, mas que é do Espírito, com certeza é. Que é de É. Deus, eu te garanto que é, porque não tem Eu não como sei se ser. ele, eu não Eu sei vou se ele falar fala com dos anjos você, porque hoje é eu usei espírito. droga, né? Ó, eu nunca usei droga na vida, mas Nossa, eu já usei, mano, demais. eu vou te falar com Meu você, Deus. essa experiência de
de estar com Deus, de você ver as coisas, cara, é uma coisa alucinante. Não, isso Eu aqui falo tá. eu falo por experiência que eu tive lá no monte. Para mim, aquilo foi alucinante. Ó, diversas paradas eu nunca vi, tá? Mas eu tive experiência eu orando ali, cara, no meu quarto, ali buscando a Deus, assim, ó, lendo a Bíblia, e comecei a orar, falar com Deus, cara, e começava a chorar, mano, começava a chorar, 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 chorar. E Deus Tem. falando comigo, eu me arrepiava, eu ficava deitado ali, ó. Mano, eu me arrepiava da cabeça, sabe, da cabeça até a ponta do pé, cara. Chorava demais, cara. E saía de lá assim, ó, com a cabeça, pum, é isso que eu tenho que fazer. É isso que eu preciso fazer. Tinha clareza daquilo, um coração leve, com aquela coragem, sabe assim, ó. Tipo, aquela coragem de Davi, sabe? Assim mesmo, de querer, de saber, mano, esse mundo aqui, cara, eu domino isso aqui, essa parada, sabe? E Foi qual? para isso que Deus deu, mas de ver as paradas não. E essa foi uma das viagens, você tava falando de droga, né? Eu já usei algumas, cara, e tive muita viagem doida. Mas Eu essa já experiência foi a minha experiência, foi a viagem mais doida que eu já tive na minha vida, cara. Foi essa presença sentir essa presença do Espírito Santo na oração, cara, de chorar que nem criança. A Luísa até escreveu aqui também aqui no comentário Já. que ela na presença de Deus chora igual criança, cara. E é assim que eu me senti também, por sabe? isso que por isso que Deus, Jesus fala aqui, ó, você não consegue ver, mas ele está entre vós, ele está em você. Mas você viu as labaredas de fogo, as paradas lá no chão? Eu vi, Então, gente, eu vou falar com você. Não tem como eu descrever para você o que que eu vi. Se Então, eu falar essa assim, parte, era algo fluorescente, quente, no meio da floresta. Por um momento eu achei que a floresta estava pegando fogo, porque eu disse, gente, isso aqui está queimando é todo mundo, e nós estamos tudo aqui. Entendeu? E eu demais. fui lá, o mais interessante, como incrédulo, tipo assim, gente, eu acredito em Deus, mas vocês estão tudo alucinados em ver Mano, isso. E a gente eu vai, vi, a gente vai ter que fazer uma parada dessa no monte aqui. A Luísa tá querendo ver essas paradas aí. Eu também quero ver agora. entendeu? Assim, foi algo, uma experiência incrível. Incrível. Cara, isso é Incrível. poderoso demais, mano. Eu preciso ter uma experiência dessa também. Entendeu? Fora as outras coisas, por exemplo, que a gente tem essa questão do discernimento do espírito todo dia na nossa vida. Às vezes as pessoas falam assim, por que você é bem sucedido? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Você olha, às vezes, quando eu levanto de dia, quando eu levanto, eu já falo com Deus, Senhor, eu sei que a minha capacidade de resolver ou fazer as coisas físicas não é lá grandes coisas, mas então eu peço que o seu espírito, realmente o seu espírito me conduz em qualquer Meu lugar que Deus, eu isso é vá, maravilhoso. entendeu? Não estou dizendo que eu sou santo, como dizer, todo mundo erra, eu já errei, e eu dou graças a Deus de eu ter errado, porque através do meu erro, eu vou falar com você assim, eu voltei para Deus com os braços abertos de forma vem e me abraça e não me larga mais. Bruno, deixa eu fazer. Agora eu vou falar uma parada. Você teve essa experiência também de repente ficar um pouco mais frio na fé e depois voltar? Bom, é isso que você está falando, que eu estou entendendo agora. É. É o seguinte, ó, acredito o seguinte, tem muita gente vendo, cara, tem muita gente vendo provavelmente aqui que também é esse tipo de experiência, que acredita em Deus, mas daquele jeito, né? Aquele jeito meio mais ou menos, né? Mais ou menos. Então é o seguinte, porque é o seguinte, porque tem aquela Eu vou te parada do jogar espírito, real aqui, ó. tem aquele lance Povo, do crime tangível, né? Eu, às vezes, por exemplo, eu me pergunto, falei, Deus, por favor, dá um sinal que o Senhor está aí mesmo, que esse mundo espiritual é real, sabe? Eu tenho também isso, me passa isso pela cabeça, sabe? Só que depois eu falo, não, isso não é. Aí eu falo assim, ó, por favor, me dá um toque, me dá alguma coisa. E é que tá.
você precisa estar sensível para isso, você precisa estar em contato com ele, poder receber esse tipo de resposta. Porque senão, se você tiver de qualquer maneira, sei lá o quê, pode ser que ele te responda e seja muito assim, muito claro, né? Mas às vezes ele é muito sutil. Deus ele não grita, cara. Ele não grita, ele sempre tá, a voz dele é suave, doce, e ele não grita, porque se ele aumentar um pouquinho da voz dele, ele explode, mano, acredito eu, sabe? Não aguenta a pressão, né? A gente não aguenta, cara. Muita gente que viu a presença falou assim: Deus, deixa eu te ver, sabe? Não teve um texto na Bíblia quem que foi que precisou se esconder na rocha para poder, que a vou dar presença um dele foi exemplo, forte. senão eu perco. Tá. Quando a gente fala de Deus, é como se a gente mergulhar no oceano. E à medida que o seu corpo vai descendo a profundidade, você não aguenta, devido à pressão oceânica, começa a colocar pressão dentro de você. Quanto mais você desce, né? Quanto mais pressão aquática você vai sofrendo. Tanto é que eles inventaram o submarino, aquelas coisas todas, para que você pudesse ir mais fundo. Mas mesmo com aquelas máquinas, se você vai além do que necessário, nem as máquinas aguentam. Assim é Deus. Quando você pula para dentro de Deus, né? Deus teve que se esvaziar para que eu e você pudéssemos viver. Mas quando você pula para dentro de volta para Deus, ele vai trabalhando você de uma forma mensurável que você consegue sentir. Deve ter fases, né, Brunão? Deve ter fase. fases que você vai sentindo as coisas, né? Depende da tua Começou a mergulhar agora. maturidade espiritual. Aí você volta para a superfície, respira, volta, como dizer, oxigena o seu cérebro no sentido de que a experiência foi tremenda e se assimila aquilo e se mergulha de novo. Tem uma parte, Bruno, que fala assim que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Tem Isaías, né? O que acontece? Eu vejo isso daí da seguinte maneira. Por exemplo, essa experiência que você falou aí do monte é algo sobrenatural ao ponto de, às vezes, você conta para alguém, a pessoa vai dizer assim, nossa, mas Você tá doido. por que isso? Porque porque você, o Kairos, você participou do Kairos, por quê? Porque você estava na mesma vibe, vamos dizer assim. Quem está só na alma, está só no vamos dizer Na assim, verdade, aquela história assim, né, Alex? O seu cérebro, a sua alma, ele não é capaz de assimilar nenhuma comparação espiritual, porque no seu corpo é o seu cérebro, é a sua alma, não é o seu espírito. Por isso, bate nessa tecla que lutava, né, o espírito dele lutava com a carne dele. Por Ó, o Leuzeira ser, tá entrando aí também, ó. Vamos ver a experiência dele. Deve ser bem doida também. entendeu? Lutando por isso. Leuzeira, bem-vindo, querido. Fala, galera. E aí, Sussa? Valeu, Abi. Tamo junto, irmão. Cara, estamos no bate-papo aqui agora. A gente está lendo, só para poder trazer um pouco de clareza aí. Não, a gente está lendo a promessa do Espírito Santo nas nossas vidas. Maravilhoso, Brunão aí, ó. Quando você recebe esse Espírito em amor e em verdade, que você veja coisas, sinta coisas, assimile coisas. Aí É lindo demais, Brunão. Você traz coisa ao ponto. É isso mesmo, cara. Mano, é o seguinte, a gente tá viajando os papos aqui agora, vai vendo. A gente leu agora, isso que o Brunão falou, é isso mesmo, ponto, acabou. Só para trazer o texto, estamos lendo agora João 14, de 15 a 31, né? E a gente está falando dessa experiência, como às vezes é difícil acreditar em Deus, que ele está aí nesse mundo espiritual, que ele é muito verdadeiro,
né? Uhum. E para mim, às vezes me vem na cabeça uns flashes assim, será que existe mesmo, Deus? Será que essa não é viagem minha, coisa do tipo? Só que eu já tive prova disso, assim, né? E mesmo assim me vem essas ideias na cabeça. Aí eu tive aquela parada de ver os negócios no monte, aí o Bruno falou da experiência dele que ele teve, que ele viu, foi lá no fogo lá e viu as labaredas de fogo lá, viu os negócios pegando, jogou para cima e falou, aqui, tá aqui, tá. O negócio tá aceso mesmo, né? Parece coisa de hippie, de doido, né? Que tem muita aí na Califórnia, mas não é isso não, cara. Foi a experiência dele. Aqui tem. E não foi droga, não, porque o Bruno nunca tomou Não droga na vida dele, né? Eu já tomei algumas e eu nunca tive. foi um ser humano são, sem efeito exogênico nenhum. Né? O efeito exogênico foi vindo do espírito mesmo. Não tem como eu falar que eu não vivi aquilo, porque eu vi, eu sim. É algo que gravou na minha mente, entendeu? Vai passar 200 anos e se alguém me perguntar, você já teve alguma experiência? Já vi, te descrevo detalhe por detalhe. É essa coisa do espírito, quando o espírito toma conta, começa a reger o seu corpo. É quando Deus fala ali, se guardar os meus mandamentos, guardando esses mandamentos, o espírito, ele conhece esses mandamentos, ele vai andar por esse. E automaticamente andando por isso, você deixando o seu espírito sendo guiado, você vai ter essas consequências na sua vida, que algumas pessoas veem como sentimentalismo, ou veem como uma pessoa muito sensível, e na verdade é apenas o espírito sendo espírito. Eles tentam dar uma resposta racional para o espiritual, certo? Justo, que nunca vai bater a resposta, porque é a mesma coisa. É muito próprio isso. É a mesma coisa assim, ó, eu escrever grego, mas eu só sei falar português. Boa. Então, por que eu fiz esse, sabe, tava contando isso tudo? Porque eu sou curioso para saber disso, mano. Eu tenho que ter essa experiência com Deus, cara, para poder. Eu não sei, mano. Eu tô achando que eu tenho que ter essa experiência. Eu vou ter que me trancar no quarto e jejuar e falar, Senhor, fala comigo. E cair para de repente realmente ter essa experiência para poder fechar um ciclo, para poder tirar isso da minha cabeça, sabe? Para poder. Eu tô sentindo isso, que eu tenho que ter essa experiência. A minha pergunta é, cara, você teve uma experiência desse tipo já? Ixi, várias. Olha só, mano. Desde doido, desde um abraço que mudou minha vida, quanto a você fazer um grupo de oração num acampamento de jovens e você viu vários gravetos no meio da mata ficar fluorescente. Esses gravetos. E outras pessoas ficar com... Esses gravetos aí tem que... Uma purpurina, assim, sabe? Com um negócio brilhoso nas costas, nos ombros, na cabeça. E não era todo mundo que via isso, entendeu? Tá vendo? Detalhe. Tá vendo? Era coisa sem... É igual vocês falaram, é coisa sem... É o manifestar do poder de Deus mesmo, né? Sim. Aqui nos Estados Unidos aqui tem uma igreja muito legal que lembra muito algumas igrejas pentecostais do Brasil, que é aquela Bethel, né? A Bethel aqui, ela é assim, ela é uma igreja que, cara, tem culto na internet que você vê caindo ouro do teto da igreja, entendeu? No meio do louvor. Cadê esse negócio aí? Quero ver esse negócio, rapaz. Só você coloca Bethel Church Gold no seu YouTube que você vai ver, sabe? No nosso Instagram tá caindo até Gold também aqui, ó. Peraí. No nosso Instagram tá caindo Gold aqui, ó. Tá falando aqui, ó. Ó os Gold caindo aqui, ó. É tipo isso aí, cara. Sabe? Então, assim, esse é o manifestar, né, cara, da glória de Deus. E é muito... Cara, é aquele negócio assim, você tem que... Quando a gente vive, entendeu, essas coisas, é porque... Eu costumo dizer assim, Ada, coisa na presença de Deus, mano, você sabe, entendeu? Que não é qualquer coisa mais que faz sua cabeça, sabe? As loucuras do mundo não chegam nem perto do amor de Deus por nós, entendeu? Então, assim, esse dia para trás, não sei o que foi, eu estava assistindo um negócio e aí o cara falou assim,
ninguém me ama, né? Era um cara meio depressivo e tal, ninguém me ama, ninguém gosta de mim e tal. Aí o cara falou assim, peraí, velho, você não tem direito de falar isso, né? Por quê? Eu falei assim, você nunca ouviu falar no sacrifício da cruz? Não existe um amor maior que esse. Já foi comprovado que uma mãe e um pai não seria capaz de entregar o filho. Poderia até morrer no lugar do filho, mas não entregaria. Então, assim, é muita loucura, sabe, mano? É loucura a gente parar para pensar e ver, mano, que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Que por causa desse compromisso, mano, ele para o céu, ele retrocede o sol, saca? Ele nos dias de hoje de compromisso que Deus fez com o homem. Como, por exemplo, a cada 4 em 4 anos a gente tem um ano bissexto, um dia a mais no ano. Isso aí foi compromisso de Deus com o filho dele, cara, que retrocedeu só. Então, assim, fora esse, tem vários outros exemplos que a gente poderia ficar citando aqui, entendeu? Mas, cara, é muita loucura, sabe? A gente poder conversar com esse Deus criador de todas as coisas, um Deus que nos criou, um Deus que derrama sobre nós, cara, mesmo, sabe? Ele abre a porta, mano, e a presença dele nos enche. Então, acaba que a consequência da gente ser reconhecido na presença de Deus por ter as coisas e ser abençoado por ele, para a gente não é nada. Porque o mais importante não é o que a gente Deus, mas o que nós somos em Deus, entendeu? Então, isso é muito poderoso, cara. As bênçãos de Deus nos a gente está na presença dele. Então, esse manifestar, cara, da presença de Deus em nós, sabe? E aí, quanto mais tempo a gente come na presença de Deus, mano, mais simplicidade nas coisas dele a gente vê, sabe? Eu vou dar um testemunho assim rapidinho meu agora que aconteceu. Eu venho orando há muito tempo para Deus abrir portas para mim aqui nos Estados Unidos, que não é fácil e tal, tudo. Mano, e eu tirei um tempo para falar assim, vai, quer saber? Eu vou orar e vou jejuar. Em prol de quê, Léo? De nada. Deus, eu vou orar e jejuar em prol do meu relacionamento contigo, em prol, sabe, eu preciso, pai, eu preciso ter uma paz dentro de mim. Mano, e comecei a orar e jejuar e buscar, e buscar, e buscar. Quando pensei que não, mano, um tempo, não foi da noite pro dia, mas Deus começou a se manifestar. Eu entrei pro grupo aqui com vocês, a gente começou as nossas orações, a gente começou os nossos estudos, a gente começou a conhecer um ao outro, a compartilhar coisas, sonhos, dificuldades, limitações, códigos, e fortalecer um ao outro. E aí deu ânimo para me fortalecer no meu trabalho, mais ainda no meu relacionamento, com a minha família. Cara, e aí quando eu pensei que não, eu estava tão cheio, que qualquer coisinha que eu falava, entrava de qualquer hora, de qualquer jeito, a qualquer momento, fazer 20 minutinhos de live só para orar com a galera. O pessoal depois mandava no inbox, cara, eu precisava muito de Deus. Nossa, isso é resposta de oração. Caramba, mano, por que eu nunca vi você falar isso? Tipo assim, coisas, bicho, que a gente, olha, você orou lá e Deus curou e você, uau. Mas foi comigo mesmo, Deus, você me usou, sabe? Então, assim, e aí você começa a ver Deus abrir porta de trabalho, Deus fazer proposta, Deus colocar você na memória de pessoas que te viu uma vez na vida e o cara fala assim, mano, eu tenho orado a Deus, pedindo a Deus estratégia, Deus aquietou o coração da minha esposa em sonho para ela com a sua imagem, porque não entendia porquê, e a gente orando e jejuando, e Deus liga para o Léo, chama o Léo vai trabalhar na sua empresa, o Léo vai fazer parte, ele vai ser coluna ali dentro, ele vai te honrar, ele vai te abençoar. Cara, e aí eu assim, eu falei, Deus, e agora como que eu vou fazer? Aí, pum, proposta de trabalho do cara, saca? Pum, as coisas começam a acontecer, sabe? E eu vou te falar um negócio, cara, é tão interessante isso que até quando a nossa árvore está dando fruto e a gente toma pedrada para derrubar os nossos frutos, igual um pé de manga. Quem nunca jogou pedra num pé de manga para derrubar uma manga madurinha? Eu Sabe? peguei muita Dá manga, mano, precisar ali na na casa fazenda, do velho. vizinho, manga Dá rosa, precisar ir manga nas espada. fazendas aqui, viu? Quando você for tirar férias no Brasil aí, a gente tem que ir lá para fazenda tirar jogar pedra no pé de manga. Mano, cara, a gente tem que combinar de se encontrar no Brasil mesmo, cara. Ó, tem 3 países aí, 4 países aqui, na verdade, com o Brasil, É, né?
Sabe? Mano, Então, isso que assim, você fala... desculpa, pode falar. E é interessante, brother, porque, mano, e aí você começa a aprender que a gente é alvo o tempo inteiro, mano. E é até gostoso quando os caras te acertam, entendeu? Porque você tá sendo visto, você tá sendo lembrado, você tá incomodando, você tá falando coisas que ninguém tá falando, saca? A galera tá ali, mais. Mano, quando você é um cara reto, não tem nada para falar de você. Não tem. Entendeu? E outra, a galera não escuta. Quem só escuta, Na mano. verdade, não precisa de defesa, eu já falo, né? Então, assim, é esse descansar em Deus, mano. É essa loucura da vida cristã, sabe? A gente não luta para ter razão, mano. A gente luta só para mostrar quem nos amou. A gente não luta para bater de frente com os outros. Ah, eu tenho mais conhecimento. Cara, na boa, pega seu conhecimento aí, manda ver, usa ele, faz um bom proveito Fala, dele, cara. abre a boca, né? Saca? Então, assim, é esse compartilhar de ideias, de carinho, de atenção, de dicas, conselhos. A Bíblia fala no livro de Provérbios que na multidão dos conselhos a sabedoria. Né? A gente não vai, como eu falei que uma vez, a gente não vai pedir conselho para qualquer um. Mano, e vida? Pô, você quer falar de vida? Vamos falar de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Então, assim, não tem outra vida melhor, cara. A gente às vezes pensa que se eu tivesse isso, eu ia estar melhor. Se eu fizesse isso, eu ia estar melhor. Pô, cara, eu tô pensando em comprar um paraquedas para sair pulando aí. Será que minha vida vai estar... Cara, não. Se eu tivesse não sei quantos milhões na conta, eu ia ser feliz? Com certeza. Tá caçando coisa, né? O tempo inteiro, né? Ia perder sua felicidade. Porque não tá no que é ter, mano, mas tá no que é ser. Senhor, eu quero ser melhor que eu sou hoje. Deus, eu quero ser um bálsamo na tua presença. Pai, eu quero poder trazer paz para as pessoas que estão perto de mim. Quero poder trazer esperança. Deus, eu quero ser essa pessoa. Deus, olha, eu não domino o meu trabalho direito, mas, Pai, eu quero poder ser bênção. Aí o dono da empresa senta do meu lado. De quê? De Deus. E o cara põe a mão na cabeça e fala assim, cara, onde você tava que eu não te vi, mano? Como é que é? Eu falo, velho, tava aqui. Essa tua experiência é muito doida aí, cara, porque essa tua proposta de trabalho aí, você está trabalhando lá já, né? Tô. Foi resposta de oração. Semana passada eu fui, e essa semana o cara agora... é brasileiro ou é americano? Como é que é? Ele é um cidadão. A família dele é brasileira, mas ele nasceu aqui, sim, né? E ele é casado com a esposa dele também, tem a mesma história que ele nasceu aqui, mas o moleque tem 30 anos de idade. Chegou a fazer seus primeiros 8 milhões no ano, saca? E a empresa dele está em ascensão, está crescendo, ele precisa de gente para treinar mesmo, entendeu? Então, assim, desde correção de equipe, comportamental, postural, de postura, sabe? O pessoal ter mais imposição na hora de fazer a apresentação, na hora de conversar. Ele trabalha com... Aqui a gente chama em inglês a tradução de pavers. Pavers, em inglês, é toda a parte externa, estrutural de uma casa. Então, por exemplo, a parte de piscina, corredor lateral, garagem. Então, ele trabalha nessa parte de construção. Então, ele derruba tudo, destrói tudo e constrói do jeito que a pessoa quer, entendeu? Sim. Então, isso ele requer pessoas, né? A pessoa liga e fala, olha, eu gostaria de fazer um orçamento e tal. E aí a gente chega lá, faz toda a apresentação 3D pro cara, conversa. Cara, eu tô assim... Eu tô de cara, velho, e eu tô trabalhando diretamente com o pessoal da base dele, né? Que ele, só para vocês terem uma ideia, ele... hoje. Então, assim, cara, Deus tá abrindo porta, entendeu? Mas olha aí, ó, uma coisa interessante que você falou aí, por favor, não perde o que você ia falar agora, mas uma coisa interessante que eu venho observando é o seguinte, cara. Eu tava falando com o Bruno também agora há pouco, antes de você entrar, e com o Alex também, com a Luísa, que foi o seguinte, existem camadas de... Você vai crescendo na fé, né? E existem camadas que você vai ter experiência com Deus. Mano, uma coisa, você falou que foi muita oração, foi jejum, enfim, foi tudo isso aí, só que também teve um preparo teu para isso, certo? Provavelmente você usa muito o inglês, você precisou estudar o inglês, teu inglês deve ser razoavelmente bom, certo? Razoável. Então, você consegue falar, se comunicar bem, porque senão o cara não ia te contratar, porque o teu público aí provavelmente são americanos ou latinos, enfim, mas você vai trabalhar, usar muita língua inglesa. Você precisou praticamente, você se preparou estudando também, né? Você, né?
E quando chegou, e Deus foi preparando esse caminho, você foi se preparando, você foi arando a terra para Deus jogar a semente e mandar a chuva depois, né? E agora praticamente tá assim que a colheita está começando, né? Que foi Mas, eu vou te falar um negócio, cara. Deus, a Bíblia fala que o reino de Deus é obtido por esforço, então, né? Então, assim, e o reino de Deus, ele é tido por decência e ordem, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Muitas vezes, às vezes, Deus tem pressa no agir dele para realizar muita coisa em nossa vida, para que o reino dele seja sempre expandido. Então, às vezes, Deus vai preparar caminhos para a gente que a gente não vai estar preparado, Então. certo? Mas vai ter, porque ele vai contar com a sua postura, Exato. ação, certo? Cara, se você não aprendeu, não falou, mano, vai lá. O cara agora virou para mim, eu falei para ele, olha, o meu inglês não é tão bom. Ele falou assim, Léo, eu só preciso que você esteja na minha equipe. Só isso. Deus vai nos dar com ele. Ele falou onde você estava. Não foi essa a resposta para você, onde você estava. Isso. Então, exatamente. Deus mandou. Entendeu? Cara. Então, assim, e aí ele falou assim, cara, eu preciso de um cara na minha equipe. Mano, eu cheguei na equipe dos caras, todo mundo ficou me olhando, assim, atravessado, saca? Aí chega lá um cara de 1,90 m de altura. A maioria dos caras tudo baixinho, tudo pequenininho. Tem gente da Guatemala, até do Brasil também, mas a galera menor, saca? Os americanos, um monte de americano sensível, saca? Que nunca peitou em dificuldade igual nós brasileiros. Como diz, nunca tomou um baculejo na vida da polícia. Ixi, baculejo é doido, hein? Baculejo é doido, cara. Saca? Então, assim, nunca teve necessidade nunca teve escassez na necessidade, entendeu? E aí os caras um pouco inseguros, os caras um pouco travados e tal, e aí você chega povo, organizar a casa, ajudar o povo, entendeu? Mano, vamos torcer o pano aqui e passar no chão. Você entendeu? Tipo assim, aí Deus, mano, começa a usar a gente. E tudo é um tempo, tudo tem um período. É igual um dia eu falei no grupo aqui, eu falei assim, cara, o grupo aqui ele foi fundado. Pode acontecer de daqui a um tempo a gente começar a crescer, desenvolver em tantas outras áreas e o grupo virar um arquivo de pérolas, um baú de pérolas preciosas, sabe? De toda vez quando você estiver fazendo alguma outra coisa, você fala, cara, uma vez o Brunão falou um negócio interessante sobre... Cara, deixa eu ver aqui, eu vou lá no YouTube, fuço, tal, caramba, olha, pum. Eu chamo a minha realidade, a luz que foi dada lá atrás. Opa, uma vez foi acendida essa luz aqui e ela brilhou na minha vida. Entendeu? Então, tipo assim, essa é a nossa vida, cara. Mano, Deus, ele tem o melhor. E outra, nós temos que aprender a descansar no Senhor. Cara, e descansar no Senhor é exercitar a fé, é ter a certeza que, olha, cara, eu não sei. Esse é um exercício, né, também, né? Isso você diário, estar cara, conectado com Deus, não é assim, cara, que funciona. Muita gente acha que é assim, que o caminhar com Deus é a coisa mais simples e mais fácil do mundo. É o seguinte, cara, você tem que se posicionar. Você vai ter tribulação, você vai ter problemas na tua vida, só que tem o seguinte, cara, você vai viver com o coração leve. Por quê? Porque é a certeza da vitória. Você é muito mais que vencedor. Eu estava vendo uma pregação onde o pastor, acho que foi o André Fernandes, estava falando, cara, o negócio, a dinâmica do ser mais que vencedor é que quando você for entrar não é que você não vai ter batalhas e nem vai participar de guerras. É o seguinte, cara, você vai ter isso, só que você já vai entrar como vencedor, cara. E isso ninguém te tira. Verdade. Ninguém te tira, mas você vai ter que passar por esse processo. A Luísa falou aqui, ó, Deus também é processual, exatamente. Sabe? Às vezes você não está entendendo porque Deus está te colocando naquele lugar ali. Sabe? Mas eu não estou preparado. Mesmo, peraí, eu te escolhi, cara. Eu te escolhi porque você é para aquele lado. Eu vou te capacitando. Fica em paz. Cara, cada um de nós, nós somos uma nas mãos de Deus. Cada um de nós. Na maneira de falar, na maneira de se pôr, certo? Como pai, como funcionário, como empresário, todos nós somos, cara, sabe? É porque hoje em dia a gente está vivendo uns momentos, né, muito 880 na sociedade, não só no Brasil como no mundo. Uma era de falas, né, de interpretações de falas. Então, assim, mas coisas que nós temos que nos atentar é que, cara, o princípio é muito básico.
Se o que estão falando é contra os princípios cristãos, abre o olho, entendeu? Se o que está falando é contra o reino, traz desonra para Deus, vai contra aquilo que está na palavra, mano, abre o olho. A gente não precisa julgar as coisas, certo? Mas simplesmente observar. Tem coisas que você tem que observar, certo? Jesus nos ensina a julgar as ações das pessoas e não as pessoas. Então nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque hoje em dia, mano, muitas pessoas estão se perdendo com conhecimento, saca? Salomão foi um cara sábio, ele se perdeu um pouco no conhecimento. Não é bom, é sempre bom você... Ele se perdeu por excesso de conhecimento. De conhecimento. Mas o que é isso, mano? Por que as pessoas hoje em dia estão se afundando em ansiedade e depressão? Porque elas estão observando muito mais a vida dos outros e tentando acompanhar na vida dela o que não é dela, o que é dos outros. E aí as pessoas começam a buscar informação do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Europa, na Ásia, na Austrália, sabe, em São Paulo, em Goiânia, em Minas. Cara, quando você pensa que não, o cara está com tanta informação que ele esqueceu de observar o que está acontecendo à volta dele. O dentro ele esqueceu de acessar o que está dentro dele, né? Que é isso que é a parada, né? Essa é a dinâmica. Aí ele acha que ele não é capaz, que ele não dá conta, que ele não consegue, que ele é o mais feio. Aí quando você pensa que não, mano, o cara tá na ansiedade e entrando numa depressão, se ele já não tiver afundado na depressão, sabe? E aí, assim, é difícil, porque a gente precisa, mano, quando a Bíblia fala suportai-vos uns aos outros, é justamente apoiar uns aos outros, sabe? É dar sustentação, não é você carregar nas costas uns aos outros, ou suportar no quesito de, você tem que me suportar, de tolerar as pessoas. Não, mano. É que você vai ter que dar dura. Falei, velho, vamos agir, irmão. Eu vou contar uma vez, um amigo meu, o pai dele faleceu. E aí, mano, o cara era dono da academia e ele era um cara muito bonitão, fortão, um cara massa, velho. O cara sempre chegava perto dele, tá com sorrisão na cara, tudo. Mano, o pai dele morreu. Toda vez que a gente chegava perto dele, e ele chegava assim, você não podia fazer a pergunta para ele, tipo assim, e aí, Léo, como é que você tá? Ai, cara, tô bem, né, velho? Sim, depois que meu pai morreu, aí, mano, o cara, ele se vir. Aí um dia, eu tava meio pilhado, cara, tava muito pilhado, sabe? Eu tava griladão com um negócio de trabalho, não sei o que era, e eu cheguei perto dele, o nome dele era Zé. Falei, fala, Zé, meu brother, e aí, como é que você tá, velho? Não tô naquela, mano. Eu parei, mano, pelo amor de Deus, já tem 1 ano que seu pai morreu, você tá assim até hoje. Pelo amor de Deus. Aí desse túmulo do seu pai, enterra seu pai logo, deixa seu pai descansar, cara, vira homem. Certo? Vira homem, rapaz. Você tá passando a hora de virar homem, você tá até hoje chorando pela morte do seu pai. Eu não vi falando isso pra ele. Mas passaram quase 1 ano depois, ele não olhou na minha cara mais. Nossa. Ele ficou griladaço comigo. Mano, aquilo que eu falei para ele doeu na vida dele todo o tempo que ele ficou longe de mim. Mas passou um bom tempo depois, eu estava na igreja lá, numa outra igreja, fui ministrar a palavra de Deus para os jovens de uma igreja, e cheguei lá, ele estava lá. Aí ele, pô, Leozão, tal, vem cá, me dá um abraço, velho, eu quero te agradecer. Eu falei, o que foi? Lembra aquela vez que você me deu, a última vez que a gente se viu? Eu fiquei com raiva de você durante muito tempo. Se eu tô na igreja hoje, foi por causa daquela dura que você me deu. Eu falei, caramba, sério? Eu falei assim, mano, depois daquele dia, eu passei a amar mais o meu pai. Porque eu me culpava. Mano, ele deu o testemunho dele. Então, assim, a gente vai ter que dar dura. Sabe, até dedo na tomada, filho, para a chave de energia da casa cair, para ele entender que aquilo dói. E ele nunca mais vai pôr o dedo na tomada. E uma coisa que você falou agora nas entrelinhas, cara, é o seguinte, mano, você respeitou um tempo longo dele, né? Você respeitou o luto dele. Só que chegou uma hora que, sei lá... Que aquilo ali estava atrapalhando a vida do cara. E eu não falei por mal. Não, mas eu precisava, mano. Eu tava grilado na hora. Ele veio e falou, pô, velho, você tá até hoje chorando por causa do seu pai, velho. Mano, seu pai foi um cara fantástico. Levanta a mão pra cima. Você viveu do lado de um cara incrível. Você teve referencial do seu lado, cara. Sabe? Seu pai fez história. Que você... Então, tipo assim, vai ter... E vai ter hora, mano, que você vai ter só que abraçar e chorar junto. Ele nos ensina a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? Então, é por aí. É loucura, mano. Caminhar com Deus é loucura, velho. É loucura você parar para pensar que você, sabe, no meio da noite você levanta com a joelha do lado da cama e aí, pai, o que o senhor quer? Fala comigo aí, sabe?
Sim, velho, saca? Você tirar um tempo a sós com Deus, às vezes a gente tira tempo para tudo e todos, mano, e a gente não tira um tempo a sós com Deus. Ah, você já andou de skate com Deus, cara? Chama Deus para andar de skate com você, bro. Saca? Você já contou piada, Brunão, para Deus? Conta a piada lá, imita o mineirinho para Deus. Uai, senhor. Vem cá. Menino, eu falo com Deus, com mineiro de Vem noite. cá falar com eu, senhor. O Bruno, Então, você falar uma coisa, né, Bruno? Agora, você viu o insight. Não, eu ia falar assim, pegar o gancho que o Léo falou, desse processo. Né? É um processo, você também falou do processo. Deus, ele é tão processual que ele enviou Jesus para cumprir o processo. Porque a palavra de Pega isso aí, pessoal. Deus quisesse algo instantâneo assim, ó, ele falava, haja, e já havia. Quando já foi era. Então, sou aí pelo processo para entender que é necessário que a vida, né, como diz, no ser humano, ela é baseada em processo, em estágios de conhecimento e ajustes. Uhum. Semana para trás, eu falei muito do Salmo 139, o salmo que é de todo ser humano. É o Salmo 139, onde fala lá que Deus conhece o coração para esquadrinhar aquilo que não está no prumo de Deus. Uhum. Antes mesmo de vir, ele já sabia que você estava lá. Antes mesmo das suas coisas saírem na boca, ele já sabe que vai sair. Mas mesmo assim, ele quer te esquadrinhar. E um processo de esquadrinhar é um processo, é um ajuste. Se o negócio está meio torto, você vai ter que ir alinhando, você vai ter que ir alinhando, até que fique aí, como diz o outro, esse caminho, né? essa coisa reta, de você entender assim, ó, o caminho dos céus, e isso não tem curva. E o interessante, ô Brunão, é que em cima disso que você está falando, uma das coisas mais gostosas que tem, mano, é que quando você aprende a lidar com um processo, você começa a ganhar tempo, porque você começa a aplicar em todas as coisas o mesmo tipo de processo, o mesmo tipo de disciplina, o mesmo tipo de conhecimento. Cara, você quer ver um negócio? Um êxito muito exemplo grande claro sobre... disso, Léo, sabe o que é? Vou te cortar, senão eu esqueço. Minha memória está muito fraca. Pode falar, tamo junto. Ó, é como um piloto de Fórmula 1. Você já viu quão rápido um piloto de Fórmula 1 corre? Uhum. Todo mundo pensa que ele está sendo muito rápido, né? Mas na pressa dele, porque ele não quer errar o caminho, porque se ele errar o caminho, ele vai, ó, puff, tum, puff, puff, puff. É perigoso. É perigoso. Isso é muito forte, cara. Cara, falando isso aí, rapidinho. Um piloto de Fórmula 1, você já viu o tanto que aqueles caras são fortes? O tanto que eles treinam em academia, o tanto que eles treinam para correr, o tanto que eles têm que manter o corpo sequinho, com bastante massa muscular. Por quê? Porque para aguentar a pressão dentro do carro é muito forte. Uma curva daquela ali, sabe, a inércia que é entrar numa curva em alta velocidade, se o cara não tiver um core, um abdômen forte, ele se rebenta dentro do carro, cara. Vem mais do Senna, cara, treinando ali, ó, correndo em Interlagos, treinando, fazendo aquele pescoço também, fazendo a musculatura do pescoço. Uma coisa, só rapidinho, tipo assim, fazendo um gancho que o Bruno falou, cara, me veio aquela frase que fala assim, né, que foi a pregação que tá vendo também, meninos querem ser homens, homens querem ser reis. Alguém conhece aí? Reis querem ser deuses, mas só Deus que ser menino. Voltando àquela parada processual, né? Viveu a terra praticamente para viver o propósito dele, né? Que foi Jesus, através de Jesus, né? Massa demais. Isso me veio na cabeça, eu tinha que compartilhar isso aqui, cara. Fala aí. Não, muito doido, cara. Isso é muito doido, sabe? Então, assim, e caminhar com Deus, cara, é essa delícia mesmo, entendeu? Porque o povo acha que caminhar com Deus é simplesmente aceitei Jesus, tá tudo certo. Cara, é um processo. Se você pegar, por exemplo, dos grandes atletas, dos caras que fizeram grandes nomes, certo? Vamos pegar atleta olímpico, os grandes medalhistas olímpicos e tal. A chance deles serem bem-sucedidos depois da carreira de atleta deles é muito grande. Por quê? Porque eles força, determinação,
disciplina e é tudo que você precisa aplicar em qualquer área da vida. Se você aplicar disciplina no seu trabalho... Oi? Resistência. Resistência, né? Mano, se você aplicar esses princípios básicos, certo? Físicos na sua... Perdão, voltou. Se você aplicar esses princípios básicos na sua vida financeira, se você tiver disciplina financeira, mano, não vai te faltar de recurso. Se você tiver disciplina familiar, certo? Nos relacionamentos com você e com sua família, seus filhos, não vai te faltar recurso, sabe? Isso aplica em todas as áreas. Então, assim, quando você adquire disciplina em algo, ou conhecimento em algo, e você aplica aquilo ali no seu dia a dia, cara, é simples. Assim como caminhar com Cristo. Mano, receita básica. Qual a receita básica de você conhecer mais a Deus? Como que você vai ter intimidade com Deus? Relacionando com Deus. Como que você se relaciona com Deus? Buscando todo dia. Certo? Você pode buscar através de oração, através de louvor. Qual é a diferença? Uma vez me perguntaram, Léo, você escuta música do mundo? Cara, escuta às vezes. Eu gosto de uns rock pesados, uns trem pesado e tal. É massa, eu curto. Mas qual que é a diferença de uma música do mundo e de um louvor, de uma música de adoração? Eu falei, cara, a única diferença, cara, é que o louvor e a música cristã, ela te liga, te conecta direto a Deus. Então, aí você prefere ouvir música do... Então, ou seja, se eu estou conectado com Deus, a música que está um tempo inteiro me falando para mim quem é minha fonte, quem é minha alegria, da onde que vem minha força, quem me fortalece, quem acredita em mim, olha, não temas, não baixa a cabeça, nós estamos juntos nessa, sabe? Busca o seu subconsciente, sem você perceber, está sendo fortalecido, porque ele está sendo regado pelo Espírito Santo de Deus. Aí você vai escutar uma música do mundo, aí tá falando sobre traição, sobre putaria, sobre droga, sobre, sabe, furtos e roubos, e saca? Então, tipo assim, você escolhe. É pecado? Mano, não é pecado. Mas é o exercício. Deus, eu preciso melhorar para mim. Deus, sou eu. Pai, eu preciso me achar em ti, eu preciso te encontrar, eu preciso, sabe, tirar um momento a sós contigo. Sabe, uma das últimas loucuras que eu vivi aqui nos Estados Unidos foi o dia que o moleque foi pedir um Uber. Eu tava uma das últimas vezes que eu estava trabalhando de Uber. Acho que eu comentei no grupo, não? O moleque, cheguei lá, o moleque tava pendurado pelo pescoço em cima de uma árvore. O moleque, sabe, tava indo suicidar. E aí eu cheguei, abracei o moleque pelas pernas, nem sabia que era o cara que tinha pedido Uber para mim. Grudei ele pelas pernas, levantei. Mano, eu não sei como, eu arranquei uma galha de um pinheiro com o moleque e tudo, puxando ele para baixo. Cara, essa força, eu não sei, veio de Deus, não foi de mim. Arranquei o moleque, pus ele no chão, falei, cara, o que você tá fazendo? Você tá bem? Tá tudo bem? E o menino tentando respirar, a marca da corda no pescoço dele. Jesus, e aí fui ver, era o cara do Uber, velho. O cara que tava numa festa próxima onde é que tava, só que ele foi tirado pelo pessoal, moleque novinho, moleque com 17 anos de idade. Entendeu? Tipo assim, cara, foi uma maior loucura. Aí eu cheguei na casa do cara, o pai do cara me abraçando, saca? Falando para mim um monte de coisa, agradecendo, ajoelhando na minha frente. Obrigado, você foi um anjo que Deus mandou e tal, tal, tal. E uma irmãzinha lá, mexicana, sabe? Falando espanhol comigo lá, falou assim, eu falei, não, eu sou brasileiro. Mano, eu fiquei tão assim que eu não sabia o que estava acontecendo. Mas Deus tinha um propósito para aquela família. Imagina só, imaginando às vezes a gente não escutava a voz de Deus às vezes, né? Depois disso aí, cara, foi antes da pandemia, velho. Foi antes da pandemia. O moleque dentro do carro comigo, eu conversando com ele, falei, cara, Deus te ama tanto. Mano, um moleque bonito, menino lindo. Olha pra ele, falei, cara tão bonito como você, velho. O que você tá fazendo? Mano, Deus te ama tanto, que Deus foi capaz de mandar eu vim aqui pra te ajudar. Mano, passou uns 8 meses. O menino trocou o telefone comigo e tal, não sei o que. Tô lá na Rio Som, lá adorando com a mão pra cima, lá no fundão, mano, que eu sou do fundão, velho. Chego no fundo, sento lá atrás, mão pra cima, tô adorando, ó, louça pro povo. Acabou o culto, já tô metendo o pé, vamos embora, vamos fazer outra coisa, sabe? Mano, o menino lá na igreja, velho, lá na frente, subiu lá e deu testemunho. Falou, tem um cara aqui dentro aqui, o nome dele é Leonardo. Ele salvou minha vida, foi usado por Deus e eu quero conhecer. Mano, a igreja Rio Song, pô, ficou assim, como assim, velho?
Aí o Gui, o brother meu, tava lá na frente, assim, ele só levantou a mão para mim lá na frente, assim, que ele tava tocando, ele só fez assim, ó. É nóis. Cara, sabe, a glória é de Deus, mano. A honra é para ele, entendeu? A honra sempre será de Deus, a glória sempre será de Deus, a glória de todas as coisas boas que nós somos capazes de fazer, desenvolver, e todo o reconhecimento que a gente tem é dele, não é nosso, sabe? Então, assim, é muito leve, mano, é muito leve, sabe? É uma coisa mais gostosa quando você não tem noção das coisas e Deus te honra, te abençoa e você fala, caramba, e agora, Deus? E Deus fala assim, relaxa, tamo junto. Você não esteve comigo no seu quarto? Você não esteve comigo lá correndo na ponte? Você não esteve comigo lá no hospital? Você não esteve comigo cuidando daquela viúva? Sabe? Então, você fala, filho, tamo junto, é nóis. Sabe? Então é isso, cara. Isso é uma loucura que a gente pode viver nessa terra, mano. Saca? Poderoso Isso é demais isso aí, loucura. cara. É muito Experiência. louco. Cara, isso aí me vem aquilo na cabeça, né? Quantas pessoas estão esperando para E dizer. isso tudo que o Léo falou e que a gente comentou, isso se chama fruto do Espírito que Deus deixou aqui para Em nós. Gálatas. Voltando no texto original que a gente estava lendo aqui, isso tudo que a gente falou aqui, gente, realmente o fruto do Espírito. É o Espírito Santo que Deus deixou aqui para nos consolar, para nos guiar, para nos ensinar. Aí você tem que entender o seguinte: você está sendo guiado pela sua alma ou pelo seu espírito? Entendeu? E quando a gente é guiado pelo Espírito, são essas coisas que o Leonardo falou, que o Alex, tem a outra menina aqui, gente, Não. Para diferenciar isso aí, como a pessoa que está assistindo aqui, que não tem esse conhecimento que a gente tem de autoconhecimento, que sabe qual é a diferença entre alma e espírito, como que ela pode diferenciar isso? Só para poder trazer um pouco de clareza para as pessoas que não sabem disso, para poder elas entenderem isso aqui que estão assistindo depois. A única maneira de você ter essa experiência é se esvaziando. Deus, presta atenção no que eu vou falar agora, que eu disse isso antes, pega uma caneta e anota, para ver se não virar arquivo. Deus esvaziou de si mesmo para que eu, o Léo, o Ado, o Alex, a Laís tivesse vida. Luísa tivesse vida e que vivesse essa vida em abundância através do Espírito. Amém. Isso é que o Deus quer. Você se esvazie em outra pessoa. O segredo de Deus é com o outro, não é com você. E Brunão, você sabe o que é muito gostoso? Com o outro. É que a Bíblia falou um negócio interessante. Quando a gente está fraco, é que nós somos fortes. Sabe por quê, mano? Quando nós estamos fracos, quando tá doendo, é quando a gente põe o joelho no chão, quando a gente clama. Deus me ajuda. Deus me socorre. Pai, eu preciso, eu não sei como. Mano, quando a gente se sente fraco, mano, quando a gente se sente incapaz, é a hora que o Espírito Santo de Deus age. É a hora que ele te fortalece, mano. Mano, é a hora que você é poderoso, que sai poder de você, mano. Mano, eu tô falando aqui, minha cabeça tá arrepiando, tá até doendo, sabe? Porque é nessas horas, quando a gente abaixa, mano, a cabeça. Eu costumo brincar sempre, falando assim, mano, baixar a cabeça só se for pra orar. Cara, mas é na hora quando o desespero, é na hora que o trem tá doendo, é na hora que você não tem resposta, é na hora que você não tem força, você não tem entendimento. Você fala, cara, como? Me ajuda. Mano, é a hora que você aciona Deus. Certo? E é tão interessante que um dos hacks que a gente tem que aprender sempre é nunca deixar as coisas piorar para clamar. É clamar sempre. Sempre. Mano, se esse negócio tá bom, ajoelha. Deus, eu tô com tanta alegria que eu não tô conseguindo te sentir. Mas, Pai, eu quero te honrar com os meus joelhos dobrados. Deus, eu quero. Sabe por quê? Porque, mano, é a disciplina. Certo? Por que eu tenho que deixar as coisas piorar para clamar? Então, peraí, eu posso clamar sem deixar piorar. Entendeu? Isso é um hack, é de ver. Senão, mano, por que a maioria das pessoas, Ado, clama a Deus na dificuldade?
certo? Porque elas aprenderam a buscar Deus somente na dificuldade. Então, as pessoas, quando estão bem, se afastam, certo? Uma coisa que aqui, né, aqui na Inglaterra, as pessoas, quem está ao meu redor me conhece por uma frase que eu sempre digo e sempre repito. Independente de quando a pessoa chega perto de mim, ou sai, ou se um novo amigo chegando, às vezes pergunta essa coisa de brasileiro, como é que você está? Eu sempre digo assim, eu estou bem, mas sempre pode melhorar. E a melhora só vem depois que eu agradeço a Deus. Aquilo tipo virou jargão já, sabe? Quando a pessoa já chega para mim assim, e eu já sei que tá bom, mas que pode melhorar. Assim, tá melhorando, né? Não existe tempo ruim nesse sentido de você tirar o seu tempo, tirar ali um período para falar com Deus, independente da sua situação, se está bem ou se está ruim, né? Entendeu? Então, assim, com Deus sempre estará bom o necessário para suprir aquilo que você necessita no momento. E é tão interessante que a Bíblia fala que Deus é bom. A Bíblia não fala que Deus é excelente, mas Deus é bom. Deus é bom. Ele é a medida certa. Ele é o pão da vida, certo? Não um pão com linguiça, presunto e queijo e hambúrguer, não, mano. Ele é o pão da vida, brother. Ele não é aquela lasanha que a gente ama, não é? O sanduíche de presunto, né, do Chaves, né? É, cara, ele é o pão, ele é o básico. Mano, ele é o que você precisa. Você não precisa de muito, você só precisa dele, cara. Saca? Essa é a maior loucura de todas, velho. Mano, eu sou suspeito de ficar falando aqui dessas coisas, porque uma resposta de Deus, cara. Eu adoro, velho, que eu amo, sabe? Uma resposta de Deus foi o seguinte, eu também estava esses dias assim, bem... Com algum, a gente sempre tem, né, fasezinha, onde a gente tem um ou outro conflito interno. Mas isso é coisa da nossa mente, né, que a gente acaba deixando, permitindo, dando acesso àquelas coisas que não dão destino para a gente, né? Então, quando a gente libera isso, quando a gente dá esse acesso demais, é muito fácil dar acesso para algumas coisas que não vão edificar a gente, né, e vão levar a gente para o propósito, que é aquilo que Deus quer para a gente. O doido é o seguinte, aí eu tava assim, cara, eu fui aqui no meu ateliê lá terminar um anel que uma cliente minha pediu, e eu falei, cara, eu não quero escutar nada. Aí eu falei, cara, quer saber, eu quero escutar uma palavra de Deus, tem que escutar alguma coisa. Aí eu procuro sempre, cara, as pregações do André Fernandes, né, mano? Porque é um cara que fala, mano, ele fala muito, sim, eu me identifico muito com aquilo que ele fala. E a mensagem dele foi Vencendo as Tempestades, que é o título da mensagem dele. E lá ele falava, cara, que aquilo que a gente às vezes esquece, aquilo que você estava falando, que o Bruno falou também, que a gente foca às vezes em várias coisas, entra nas redes sociais, vê o que todo mundo está fazendo e se esquece da gente próprio, do que a gente é capaz, do que a gente pode fazer. Eu estava vendo o seguinte, cara, eu estava vendo, né, quando eu sempre estou nessa vibe de, por exemplo, eu não sou capaz de fazer isso, eu não consigo fazer isso, não sei o que, eu falo, cara, mano, olha de onde você saiu do Brasil. Era um cara sem perspectiva nenhuma, cara, nenhuma. Tava loucão no Brasil. Aí voltou, focou em Deus, começou a se relacionar com Deus de novo, né? Mais ou menos. Aí veio para a Alemanha, passou uma fase muito doida aqui na Alemanha, mas mesmo assim, nesse meio tempo, eu estudei aqui, fiz pedagogia curativa, fiz várias outras graduações, fiz até marcenaria e agora estou terminando essa semana. Hoje começa o último bloco do meu curso de pedagogia do trauma, que é a pós-graduação que eu estou fazendo, é uma especialização que eu estou fazendo. E falo, cara, olha de onde você saiu, procura as tuas raízes, vai lá atrás e vê aquilo onde você saiu, cara, a tua essência, né? E até onde você chegou, o teu rolê. Não se compara, mano, a ninguém. Vê aquilo que você fez. E isso ele falou, né? Que Deus, por exemplo, ele estava tão tranquilo naquele barco, quando estava aquela tempestade, e os meninos dele, né, os discípulos dele, falou, mestre, foi acordar ele, falou, mestre, tá coisa mal doida, e todo mundo com medo, desesperado, né? E ele chegou lá, pro mestre falou, e Deus acordou assim, falou, e aí, o que tá pegando? Vocês estão pegando, né? Não, tá tudo muito agitado, e não sei o que, papá. E Deus e Jesus estava ali, cara, tranquilão, dormindo o sono dele, né? O barco daquele jeito.
Ele só deu um comando para as águas e para os ares e parou. E ele estava tão tranquilo pelo seguinte, cara, né? Porque ele sabia que depois daquele da água, do mar, quando fosse chegar no outro lado daquele lago, daquele mar, não sei o que era aquilo, né? Ele sabia do propósito, ele sabia para onde ele estava indo, que era sentido a cruz, né? Ele já sabia disso. Então, o que eu quero dizer com isso, cara? É quando você realmente sabe para onde você está indo, mano. Pode ser que aconteça alguma coisa ou outra, mas o seu foco, quando você ativa isso, essa clareza do teu propósito para onde você está indo, não tem nada que te tire dali, sabe? Então, não tem nada que vai te deixar muito, vai te abalar, porque você tem clareza para onde você está indo, cara. Então, olha, essa clareza você só consegue ela no espírito. Então, esse é o ponto, cara. E exatamente isso da palavra também. Essa clareza você só consegue no espírito. Isso para mim é que eu tinha falado no começo aqui também, cara. Eu não vejo, cara, o autoconhecimento. Muita gente consegue isso, tá? Não tô falando que não dá. Eu tentei e não consegui. Eu não vejo o autoconhecimento sem essas três coisas, que é claro, o corpo, a alma e o espírito. Se deixar o espírito de lado. Eu tava deixando o espírito de lado e não tava funcionando, cara. Não tem como, mano. Não tem como. Autoconhecimento, deixar o espírito de lado. Para mim não existe isso, brother. Muita gente conhece. É uma pergunta que eu vou deixar para você e para quem nos assiste, tá? Qual das áreas em sua vida você é pego em circunstâncias adversas? São respostas variadas. Pessoas vão ser pegas na alma, pessoas vão ser pegas pelo espírito, pessoas vão ser pegas pelo corpo, né? Aí cabe você perguntar para você mesmo qual dessas áreas da minha vida eu preciso ajustar. Corpo, alma ou espírito? Porque a gente sabe que os três é coligado. Às vezes 2 está em comum acordo, mas 1 não. Ou às vezes, se você for muito, como diz o outro, perverso, as 3 áreas precisam de ser ajustadas. Mas pelo menos uma você vai ter que ajustar. Qual é a área da sua vida que você precisa ser ajustado? Né? No corpo, na alma, no espírito. A gente sabe que, como diz, quando a gente fala do corpo, são as necessidades carnais que às vezes a gente imputa, mais o quê? O Léo que traz as coisas para a atualidade. Fala uma coisa aí, Léo. Tem várias, cara. Tem o próprio medo, né? A própria... Eu vejo muito assim... Por isso que Jesus... Se a gente for analisar a Bíblia, você vai ver o tempo inteiro ele falando do coração. Coração do homem é corrupto. Não é bom o homem andar segundo os conselhos do coração. Coração do homem corrói como uma ferrugem, né? Tá na Bíblia. Mas também a Bíblia fala que é do coração do homem que mana rios de vida. Aí já entra o equilíbrio, né? Justamente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente deixa entrar para o nosso coração. Porque o coração é um solo fértil. Mano, se você plantar coisas ruins o tempo inteiro, saca? A tendência é entrar para o seu coração e aquilo ali vai aflorar na sua pele. E aí vai trazer um problema na alma. Certo? Por que a maioria das pessoas, quando tem um trauma de um divórcio ou um trauma sai de um divórcio doloroso ou sai de um acidente onde perdeu um ente querido, certo? Ou perdeu uma mãe, um pai, certo? Por que tem gente que não sabe lidar com as percas na vida? Cara, porque deixou entrar pro coração, entendeu? As pessoas só começam a ver as coisas ruins. Por quê? Porque ela fez a experiência ruim dela a régua para avaliar todas as outras pessoas em sua volta. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que entra pro coração. Exatamente. Um dos maiores segredos é justamente esse, mano, é o exercício diário, é o exercitar diário a fé. Mano, você quer ver o anjo? Busca, Deus vai revelar. Você quer ver a cura? Busca, Deus vai te capacitar. Mano, quando a gente começa a ver que quando a gente está cheio, mano, um Jesus te ama é diferente.
tem aquele jargão, Jesus te ama e eu também. Nossa, eu sempre achei isso Só muito, que, tipo assim, muito belo, mas... se você tá cheio do Espírito e você virar para uma pessoa que nunca ouviu isso, meu amigo, esse Jesus te ama e eu também, vai trazer cura, libertação, vai trazer esperança. O cara vai olhar, mano, como assim? O que aquele cara falou isso? Mano, eu escuto muitas as pregações do Rodolfo Abrantes, saca? Mano, é um cara que tem uma facilidade para falar comigo. Deus usa o cara como ferramenta. Por quê? Porque eu vejo muito da minha vida na vida do cara, saca? Só que para ouvir, você fala, cara, olha a intimidade que o cara tá tendo com Deus. Exatamente. Então, assim, essa busca, saca? Mano, nós andamos igual aos nossos amigos. Nós falamos igual aos nossos amigos. Eu escutei uma palavra essa semana, não era uma palavra, mas era uma história de um podcast que eu estava ouvindo de um cara, um ator da Globo. E o cara falou de tantas besteiras que ele falou, teve uma coisa que ele falou que eu achei massa. Ele falou assim, olha, tá? Ele virou, ele falou um negócio muito interessante. Ele falou assim, olha, eu posso ser sincero com vocês? Se você analisar quantos dos seus amigos que veio do mesmo buraco que você saiu, certo? Quantos chegaram onde você chegou? Quantos conheceram os países que você conheceu, aprendeu o idioma que você aprendeu, conheceu as cidades que você já conheceu, certo? Passou por dificuldades que você já passou? Quantos? Ninguém. Então, aí ele falou assim, quando esses amigos muitas vezes comparam algumas coisas com você, você não tem que esconder, não, você tem que mostrar mesmo. Por quê? Sabe por quê? Ele falou assim, porque não cabe dentro de mim ser vitimismo, sabe? Ser vítima porque do fracasso do meu amigo que saiu do mesmo buraco que eu, teve as mesmas oportunidades que eu e ele não rompeu e eu rompi. Eu não sou culpado de ter feito mais coisas que o cara, então eu não tenho que pedir desculpa. Eu não tenho que esconder as minhas conquistas, as minhas bênçãos, aquele que Deus me deu. Então, mano, quando o cara falou isso, eu falei... A questão não é ostentar, né? A questão é mostrar para poder falar o seguinte, testemunho, falar o seguinte, saí daqui, essa foi minha experiência tosca, e olha onde que eu cheguei, para te mostrar, para fazer você mais humano, porque a pessoa tem aquela coisa, né? Nossa, o cara tá nos Estados Unidos, o cara tá na Inglaterra, o cara tá na... Não, eu não vou mostrar, eu não posso mostrar. E não sei o quê. Só que, cara, tem um caminho até chegar até aqui. Sabe? É dolorido, o pessoal não vê as lágrimas que a gente derramou, o pessoal não vê o tanto de dor que a gente sofreu às vezes, sabe? Mas mesmo assim a gente não baixou a cabeça. A distância da família, cara, que dói demais. Saudade, né? A saudade outra coisa, da comida. É aquela coisa, chega no momento, cara, também, sabe? Parece um pouco, por isso que eu vou falar, que parece um pouco, não é questão de soberbo ou de ser orgulhoso, nada disso aqui. Mas a gente precisa filtrar, cara. A gente tem acesso. Quem vai ter acesso a gente, às vezes. Justamente. É filtrar o que vai entrar pro nosso coração. Exatamente. O tipo de amigo que vai estar com a gente, o tipo de trabalho, o tipo de, sabe? Quem que a gente permite entrar, cara? Não é cancelar as pessoas, é só não dar acesso a quem não vai te dar um destino, cara. Porque muita gente pode trazer até desgraça, cara. Imagina só, você acha que Jesus, quando veio, você acha que ele deu acesso a todo mundo? Era todo mundo que tinha acesso a ele? Ele precisou filtrar, cara. Mas aí vem aquela coisa, né, do espírito. Quando você dá acesso às pessoas que não precisam ter acesso, o próprio Espírito de Deus te repreende. Peraí, isso aqui não é da minha natureza. Preciso estar aqui. Brunão, linguagem profissional, mano. Linguagem profissional. Quando você vem de cara a sua presença para o seu cliente, seja ele qual for, ele vai valorizar os minutos que ele tiver perto de você. Se você sempre mostrar para o seu cliente ou para qualquer pessoa que você está trabalhando, que você está sempre disponível, toda vez que ela te busca, a pessoa não vai te dar ouvido. Não é mesmo. Saca? Isso é fato. Mano, a diferença é que, por que Jesus não nos ouve o tempo inteiro? Por que ele ignora na maioria das vezes? Porque a gente quer tratar ele, mano, como a gente trata um qualquer, um conhecido. Um serviçal, né? Tipo quando você tem um amigo, um brother seu, um cara que você ama, mano, qualquer resenha é horas. Qualquer oi, tudo bem, vai horas. Entendeu?
Mano, o bicho pode estar pegando, você pode estar do jeito que for. Você encontrou seu amigo, mano, você distrai um pouco. Por quê? Porque tem intimidade, é gostoso estar com quem a gente ama. Mano, por isso que Jesus ignora a maioria das bulhufas que a gente fala para ele. Imagina só. Porque a gente quer fazer dele, mano, um coleguinha sabe, da faculdade, da escola, do trabalho, que não faz parte do nosso dia a dia. O princípio da honra, né, cara? A gente honrar quem a gente realmente ama, quem é importante pra gente, quem realmente a gente aprende e edifica a nossa vida. Essa é a parada, não é você tratar essas pessoas, por exemplo, a gente aqui, né, eu tenho o maior respeito, cara, sabe, com cada um que tá aqui, que se conecta aqui, porque eu dou muito valor a isso, sabe? Não é assim, tratar de qualquer maneira, cara. Eu não trato meus amigos de qualquer maneira, cara. É claro que a gente faz uma piada ou outra, a gente brinca, sabe? Mas isso é uma coisa, tem um momento para isso também. Mas eu honro essas pessoas, cara. Eu falo as pessoas com muito carinho, com muito amor, sabe? É preciso honrar essas pessoas, é aquele princípio da honra, né? E uma coisa que eu estava vendo também, cara, é que o problema não está, por exemplo, quando a água está entrando no barco, você está ali no barco, está ali, o problema não é o buraco em si, é o tanto de água que você vai deixar entrar no buraco, entrar no barco. Então é preciso você cuidar para que essa água praticamente não entre ou que esse barco seja esvaziado, né? Porque se você focar no problema, sabe, que um problema que você não vai conseguir resolver, sabe, você não vai, você vai acabar frustrado, né? Verdade. E porque as coisas impossíveis, cara, é com Deus. Ele, quando você busca ele, né, cara, quando você está tendo um relacionamento com ele, ele vê aquilo que está no teu coração. É ele que vai cuidar disso. Não é você, mano. Quantas vezes, cara, quantas vezes a gente se pega numa situação onde a gente fala, cara, isso é possível para mim. Eu consigo resolver isso. A partir daquele momento lá, Deus vai ver, filho, você fez sua parte, agora é comigo, deixa aqui, né? Aí você vai buscando e ele vai preparando. Mas ele só vai liberar, cara, uma bênção para você quando você montar o caminho até ela. Você, né? Todo o problema, a matéria-prima, cara, de um milagre é um problema, é uma adversidade. Ou não? Tem uma outra matéria, sabe? Você pegar, porque senão não precisa de um milagre, cara, não precisa de uma bênção em si. Essa é a matéria-prima, cara. É um problema. E esse problema é o que vai te fazer passar para o próximo nível, a Toda a próxima maneira fase. que você vê ele, né? Exatamente. Se você mudar a maneira de ver um problema, o problema muda para você. Exatamente. Se você vê um problema como realmente um problema, um empecilho, entendeu? Tem uma linguagem da PNL que fala assim, ó, se o problema tem solução, vamos solucionar. Se um problema não tem solução, solucionado ele já está. Entendeu? Uhum. Pô, tem problema isso aí? Ah, meu pai morreu. Nossa, cara, então acabou o problema. Morreu, não tem como resolver mais isso aí, só se for um milagre de Deus, tudo bem. Ah, cara, eu perdi minha empresa. Pô, cara, que pena. Bora construir outra. Bora solucionar esse problema. Você chegou até ali, né? Você chegou até ali, estava bem sucedido, deu a empresa, entendeu? enfim. Então, assim, mano, aqui, ó. A matéria-prima tá dentro dele, né? Saca? É a maneira que a gente vê as coisas, entendeu? Porque, mano, o problema das pessoas é justamente elas fazerem da sua verdade, né, a verdade do outro. Entendeu? E esquecer que a verdade é a palavra. Mano, tem coisa que eu leio na palavra que eu não queria ler. Entendeu? Você vai estudar o livro de Provérbios ali. Mano, o livro de Provérbios te ensina até a tomar banho. Entendeu? O livro de Provérbios o livro de Provérbios, mano, te ensina como que você deve conversar com as pessoas, como que você deve tratar seus amigos, como que você deve tratar Deus, saca? Quem que você deve buscar conselho, quem que você deve ouvir, quem que você não deve. Mano, é um manual de conhecimento, é o livro de Provérbios. Guarda o teu coração. São 31 capítulos. São 31 capítulos, mano, que se você estudar ele em um mês, se você ler um capítulo por dia, mano, você termina ele em um mês, sabe? E você vai ficar assim, caramba, olha isso aqui, tá escrito na Bíblia, sabe? Sobre postura, como honrar, não trair, certo? Não passar ninguém para trás. Mano, coisa simples. É o manual do Criador, né? Saca?
que a gente fica assim, que às vezes a gente se perde, mano, sabe? Se perde. E dia para trás eu falei aqui no grupo aqui, e aí eu falei assim, sabe qual é o grande problema dos coaches de hoje em dia, dessa galera que tá na internet? E aí teve até algumas pessoas aí que tá aí, que se sentiram um pouquinho assim, sabe? Eu falei assim, olha, eu vou falar porque o grande problema é que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. É o melhor dos iguais. Está todo mundo igual, falando a mesma coisa. A maioria dando Ctrl+C, Ctrl+V. Não aguento Fez mais, o cara. curso ali do fulano de tal, aí está copiando o curso do cara e está reaplicando para as pessoas sem saber a consequência dessas coisas. Entendeu? Você tem que parar de dizer as coisas, né? Mas fala da tua essência, não copia ninguém. O que o Léo tá falando agora é do Ctrl+C, Ctrl+V. É Aquele isso. copia e cola, copy e paste. Não faz Justamente isso. porque Fala o que tá no teu coração, a tua essência. boa. Isso que você tem que procurar. É isso que o Léo disse Porque a agora. melhor coisa que tem é você adquirir um conteúdo, seja ele qual for, e você praticar ele na sua vida. Quando você começa a praticar, você vai ter a sua história, você vai ter, Boa. sabe, as suas dificuldades, as suas limitações. E aí, quando você for passar para as pessoas, você vai passar com a sua bagagem. E a sua bagagem vai servir para muita gente. E isso aí, mano, vai propagar o reino. Vai propagar a cura que há em você. Por isso que aquela música do Rodolfo Abrantes, quando ele fala que das minhas feridas saia poder para curar, sabe? Então, é você entender como que as pessoas estão te passando um curso naquilo que você está fazendo, aplicar na sua vida, ter os resultados daquilo na sua vida e passar adiante. Mano, por que a gente fala de Jesus? Porque simplesmente é bom? É legal, mas porque algo mudou em nossa vida. A maneira de viver mudou. A gente passou a trazer mais cor para a nossa vida. A gente passou a trazer mais vida sem se prender a nada, sem se prender a vícios, a festas, sabe, a diversão somente, a fugas, escudos. A gente passou, cara, a ter uma vida, olha, só isso aqui, ó. Sabe, a gente passou a dar a cara a tapa. Por quê? Porque, mano, eu tirei um peso das minhas costas de viver uma vida que eu não tinha. Então, quando a gente começa a nos ver no espelho, mano, a gente começa a ver o reflexo de Cristo em nós, porque, nossa Deus, ainda tem tanta coisa para eu fazer. Os cabelos brancos tá chegando, alguns já até não tem, né, Brunão? Mas, cara, aquele negocinho, saca? Deus, eu ainda preciso me tratar. Mano, é diário, é diário. Nossa, saca? Hoje você aprendeu uma coisa, glória a Deus, ó, e aí, Deus, que mais? Sabe? E vamos tratar. Entendeu? Vamos crescer, vamos romper, vamos parar de adquirir informações desnecessárias, sabe? Vai descansar a mente, mano. Chega em casa, toma um banho na água quente, dorme cedo, acorda no dia cedo, você vai ver o tanto que seu dia é maior. Sabe? Só de você dormir cedo e acordar cedo. Ó, vamos se caminhar para o final aqui. Sei que nos Estados Unidos, aí, principalmente na Califórnia, tá um pouco mais cedo do que aqui. Aqui é 10h26 da noite. 10h23, pois é. E aqui são 7h26 da noite, ou da manhã. Na Inglaterra é 6h26. E no Brasil, que horas são aí no Brasil mesmo? 2h26. Então, aí. E bora se caminhar para o final. Cara, é aquela coisa, mano. Vamos sim. É muito gostoso. Literalmente, nós estamos vivendo o Kairos aqui, viu? Kairos. Aquilo que a gente falou no começo, né? Quando a gente vai, por exemplo, quando a gente está às vezes está louvando, está adorando a Deus, todo mundo junto ali naquela vibe, né? Eu acho que o Alex estava falando da Monte, foi o Bruno que falou. Aí cai, ele estava lá, ele não viu o tempo passar, cara. Por quê? Porque ele entrou no Kairos, não estava mais no Cronos, que é aquele tempo de Deus, que é aquele tempo que a gente não vê passar. Ele estava lá por mais de horas e não viu o tempo passar. E estava gostoso, estava bom. E é a mesma coisa que acontece aqui, ó. A gente está falando coisa que edifica a vida, cara. A gente está falando coisa que se você pegar esse conteúdo aqui e mandar para alguém, você vai estar plantando uma semente poderosa na vida de alguém. Por quê? Porque cada um aqui tem sua experiência. E com certeza, uma pessoa que vai receber essa mensagem aqui, ou essas mensagens, ou essas histórias de vida que a gente acabou de falar aqui, vai se identificar e vai conseguir, de repente, fazer um clique na cabeça dela para falar, cara, é isso.
Então, não, se vem na mente agora, eu preciso compartilhar com essa pessoa, não faz agora, pega e já manda agora, porque se você falar, não, vou mandar depois, você não vai mandar. Faz agora. Não seja mesquinho. Não seja mesquinho, exatamente. Não guarde isso para você sozinho. Libera isso para outra pessoa. Tá? Se quiser também, já dá um like e já comenta aqui aquilo que Deus tocou no teu coração, porque é muito importante também. Né? Amém. Aqui você tem voz também. Se quiser cair para dentro, aqui, ó, aqui na descrição vai ter o link do nosso Instagram. Na bio do Instagram tem o link para o Telegram. Sabe, no Telegram são postados os links para essas nossas reuniões aqui, que acontecem de segunda a sexta-feira, à 00:07 de Brasília. E eu gostaria de encerrar por aqui. Se alguém quiser dizer mais alguma coisa, pode dizer. E a gente termina com a nossa oração. Se caso não, a gente já pode se encerrar para ir para o final. Alguém quer dizer mais alguma coisa? O Adam, eu quero dizer que eu não vejo a hora de viver só no tempo do Kairos. Essa é a alegria que eu ia falar. Essa alegria que o Bruno estava lá, que o Léo falou, até a Luísa comentou, e você mesmo, você falou aí, é o nosso espírito em casa, o Kairos, o que o Bruno falou. Essa alegria nossa é devido a isso. O Kairos desce, a gente se sente em casa, pronto, não quer sair mais, não tem explicação, enfim. É só isso. Aí eu olho no Cronos aqui, ó. Eu lembro que eu acho que nossos... Eu tenho minhas obrigações hoje, tem que ter minha pós-graduação. Eu também tenho algumas reuniões que começam agora às 8, tem que tomar banho, os meninos levam para a escola. Esse Cronos. Enfim. Não atrapalha o Cronos. Mas bora tentar. A gente não vai. É o seguinte: a gente não administra. Muita gente tenta pregar que a gente tem que administrar o Cronos, né? E tem que administrar nosso tempo. Cara, não tem como administrar o tempo, não tem como administrar o Cronos. Ele está passando. A gente pode gerenciar a nossa vida. A única pessoa que consegue administrar o Cronos é Deus. Mais ninguém. Um exemplo que Leonardo deu hoje aqui foi quando, se eu não me engano, do ano bissexto, né? Primeira Leonardo, capítulo 2, versículo 3. Eis que te digo, irmão. Ô, mano, na minha Bíblia não tem isso aí, não, rapaz. Que foi lá quando Neemias orou. É louco, rapaz. O tempo parou. Então, quando começou, o sol parou e o ano bissexto começou. Olha para você ver. Rapaz, que poder que tem. Brunão, nós não somos a continuação viva da Bíblia. Então tá lá, primeira carta de Bruno, certo? A igreja do 007. Meu Deus, eu tô pegando posse, então. Meu Deus, cara, que doideira. Não é uso, isso aqui não é uso campeão, não vamos falar de lei, né? Isso aqui não é uso campeão, mas nós somos campeões em Cristo. Por isso nós pregamos, por isso nós falamos, por isso nós anunciamos. Sei que o tempo tá meio curto para nós, né? Chegamos ao fim aqui, tomando a deixa. Espero ver você aqui amanhã, nesse mesmo horário, 00:07, né? Amanhã com João 15. João 15 amanhã, isso mesmo. João 15, amanhã. E o título é muito. E amanhã continua com as instruções aos discípulos. Então não perca. Porque as instruções aos discípulos. Quer ter instrução? Cai para dentro. Forte abraço, beijo para você. E vamos orar primeiro, né? Alguém sentindo o coração, pode orar aí, por favor. Pessoal, Deus tem compromisso com os que têm com Ele. Quer mudar de vida? Faz um teste. Eu te desafio a fazer um teste junto comigo. Você vai ver que Deus vai te ouvir e vai responder suas orações. Cai para dentro. Chega aí. Vamos embora. Fala com nós. Bora orar agora. Quem quer orar aqui, por favor, faz uma oração para encerrar. Vamos lá, vamos orar. Se vocês quiserem, eu oro. Não, Léo ora. Léo ora aí. Fechou, bora. Meu Deus, Pai, em Teu nome te damos graças, Senhor. Te agradecemos, te louvamos. Deus, nós nos curvamos diante de Ti para Te reconhecer como o nosso Senhor e o nosso Salvador. O único Deus, digno de toda honra e toda glória, Senhor.
E no nome do teu filho Jesus, Pai, eu coloco a vida dos meus amigos na tua presença, para te agradecer, Pai, pelo quão poderoso é, Pai, e fazer parte desse grupo, ter esse grupo na minha vida. Deus, eu te peço uma bênção especial sobre a vida de cada um deles. Que nessa manhã, Pai, onde é que eles estiverem, nessa madrugada, Pai amado, no Brasil, nessa manhã lá na Europa, Deus, em nome de Jesus, Pai, separa um dia de bênção para os seus filhos, em tudo que eles fizerem, Pai, que eles possam ver e refletir a tua imagem, Pai, em tudo que eles colocarem as mãos. Pai, que os seus frutos sejam despejados, Deus, através da vida deles, e que eles possam viver, Pai, os melhores dias da vida deles. Abençoa os familiares deles, abençoa os amigos, Pai, abençoa os parentes que estão longe em outros países. Deus, abençoa a vida financeira, prospera os seus filhos e nos dê entendimento, Pai. Entendimento sobre o dinheiro, sobre o amor, sobre o casamento, o relacionamento, a amizade. Deus, e nos ensina a fazer que tudo isso reflita a nossa amizade contigo, que seja para a tua honra e para a tua glória, papai. Abençoa as pessoas da lista que já oramos aqui, cuida, Pai amado, e atenda cada pedido, Senhor, de forma especial, Pai, de forma carinhosa, com forma amorosa, Deus. Ouve o clamor do teu povo que te clama, em nome de Jesus, e te louvo, Pai. Deus, nos usa para alcançar novas pessoas para o grupo, para que essas pessoas possam entrar e ser impactadas como nós somos todos os dias que falamos de Ti. Abençoa-nos, Deus, e nos dê conhecimento e entendimento da Tua boa obra em nós. Para a Tua honra e glória, Deus. Amém. 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 Isso aí, pessoal. Vamos gravar aqui e vamos continuar um pouquinho nos bastidores. Valeu!